Você quer a verdade? Está pronto para que ela acabe com tudo que você acredita sobre si? Porque vou te avisar uma coisa que Sartre descobriu há décadas e que pode explodir sua mente agora mesmo. A verdade liberta, mas antes ela quebra. Ela despedaça cada desculpa que você criou, cada história que você conta para si mesmo, cada mentira confortável que te mantém na zona de segurança emocional. Tem um cara que passou anos culpando o pai ausente pela sua falta de direção. Culpou a ex que o traiu pela sua desconfiança. Culpou o chefe tóxico pela sua raiva. E um dia, lendo Sartre, ele entendeu uma verdade brutal que quase o enlouqueceu. Não existia ninguém para culpar. Nunca existiu. Ele era o único responsável por cada escolha, por cada reação, por cada momento de paralisia. E isso o destruiu completamente antes de o libertar. Sartre dizia que o primeiro passo para ser livre é perder as mentiras que te mantinham em pé. E hoje você vai entender por que essa verdade vai doer tanto que você vai querer parar de assistir. Mas se ficar até o final, vai sair daqui outro homem. Um homem que não precisa mais de desculpas porque finalmente entendeu o poder de ser completamente responsável por sua própria existência. Aqui você vai entender como parar de ser vítima das suas próprias mentiras. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Me conta nos comentários se você já viveu algo assim. E se esse vídeo te lembrar de alguém que precisa ouvir uma verdade dura, compartilha agora. Eles vão entender. Vou te contar algo que vai contra tudo o que você aprendeu sobre trauma, sobre dor, sobre como lidar com o passado. Sartre descobriu que não existe "eu sou assim porque me fizeram assim". Essa frase que todo mundo usa, que toda terapia valida, que toda conversa de boteco aceita como verdade absoluta, é uma mentira covarde. Você ouviu isso? É uma mentira covarde. E Sartre tinha coragem de dizer isso na cara de uma sociedade inteira, que preferia se esconder atrás de justificativas. Ele derrubou a ideia de destino, de culpa externa, de desculpa elaborada, com uma frase que deveria estar gravada na testa de todo homem que quer ser livre. Você é o que você faz com o que fizeram com você. Não importa se seu pai era um covarde. Não importa se sua mãe era manipuladora. Não importa se você foi traído, humilhado, rejeitado, desprezado. O que importa é o que você decide fazer com isso agora. A verdade existencial que Sartre apresenta é simples e devastadora. Você é livre, completamente livre. E essa liberdade inclui a liberdade de reagir de qualquer forma que escolher. Mas essa verdade te expulsa da zona de conforto onde você se sente impotente. Onde você pode culpar, reclamar, se justificar. Onde você pode dizer "não é minha culpa" e se sentir aliviado da responsabilidade de agir. Sartre te tira esse alívio. Ele te força a olhar no espelho e perceber que você sempre teve escolha. Sempre. Mesmo nos piores momentos, você tinha pelo menos a escolha de como reagir internamente. E isso dói, porque significa que todos esses anos você escolheu ser pequeno. Escolheu ser reativo. Escolheu ser vítima. Não porque era a única opção, mas porque era a opção mais fácil, mais confortável, mais aceita socialmente. A verdade sartriana não te deixa escapar dessa responsabilidade. Ela te obriga a reconhecer que você é o autor da sua vida, mesmo quando não queria saber disso. Agora vou te explicar o conceito mais genial e mais incômodo que Sartre criou: a má-fé. Que não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo de uma forma tão sofisticada que você nem percebe que está fazendo isso. A má-fé é o auto-engano que cria desculpas elegantes, justificativas filosóficas, narrativas complexas para evitar a dor da verdade. Você conhece isso. Todo homem conhece. É quando você diz "eu sou tímido", em vez de "eu escolho não arriscar". É quando você diz "ela não me merece", em vez de "eu tenho medo de ser rejeitado". É quando você diz "o mundo está contra mim", em vez de "eu não tenho coragem de lutar". A má-fé transforma escolhas em características,
Transforma medo em personalidade. Transforma covardia em identidade. Sartre mostra que você mente para si mesmo para não ter que agir. Porque agir dói. Agir significa assumir risco. Significa aceitar que você pode falhar, que você pode ser rejeitado, que você pode descobrir que não é tão especial quanto imagina. É mais fácil criar uma história interna onde você é vítima das circunstâncias do que assumir que você é o criador das circunstâncias. A má-fé é uma proteção emocional sofisticada. Ela te protege da angústia de ser completamente livre, porque liberdade total é aterrorizante. Significa que não há ninguém para culpar, ninguém para salvar você, nenhum destino predeterminado que justifique sua paralisia. Você está sozinho com suas escolhas, e isso é tão assustador que você prefere viver na mentira. Mas essa proteção te paralisa e te destrói por dentro, porque no fundo mesmo, você sabe que está mentindo. Você sente o peso da verdade não dita. Você carrega a culpa de não estar vivendo autenticamente. E isso gera uma raiva interna, uma frustração constante, uma sensação de que você está desperdiçando sua vida. Porque está mesmo. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir, marca esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo. Quando você finalmente aceita a verdade sartriana, quando você para de fugir da sua liberdade radical, acontece algo devastador. Tudo o que você construiu em cima de mentiras desmorona. Completamente. Sem dó, sem piedade. A verdade não negocia com a sua zona de conforto. Sua imagem social, aquele personagem que você criou para ser aceito, para ser querido, para ser respeitado, desaba. Sua identidade conveniente, aquela versão de você mesmo que justifica todos os seus fracassos e mediocridades, vira pó. Suas histórias de coitado, suas narrativas de vítima das circunstâncias, seus álibis emocionais, tudo cai. É como descobrir que você passou anos vivendo num cenário de teatro, representando um papel que nem você mesmo escolheu conscientemente. E, de repente, alguém acende as luzes e você vê que nada ali era real. As paredes eram papelão, o público era imaginário. E você estava sozinho no palco, fingindo ser alguém que nunca foi. Esse colapso é necessário. É doloroso, mas necessário. Porque você não pode construir uma vida autêntica em cima de fundações falsas. Você não pode ser livre carregando as mentiras que criou para se proteger. Sartre sabia que a demolição vem antes da reconstrução. E você precisa morrer para quem você fingiu ser, antes de nascer para quem você realmente é. E no meio desse colapso, você se sente perdido. Porque se você não é a vítima das circunstâncias, se você não é o coitado incompreendido, se você não é o cara sem sorte que sempre se lasca, então quem você é? Se suas desculpas não servem mais, se suas justificativas não colam mais, se seus álibis não funcionam mais, o que sobra? Sobra você, nu, cru, sem máscaras, sem proteções, sem histórias para contar. Apenas você diante da sua liberdade total e da responsabilidade aterrorizante de decidir quem você quer ser a partir de agora. E isso é o preço da reconstrução. É o preço da autenticidade. É o preço de se tornar realmente livre. A liberdade que Sartre propõe não vem com manual de instruções, não tem regras predefinidas, não tem garantia de sucesso, não tem rede de segurança. É uma liberdade radical, absoluta, aterrorizante. E isso causa angústia existencial, uma angústia profunda que faz você querer voltar correndo para suas antigas mentiras. Porque quando você aceita que é completamente livre, você também aceita que não há desculpas para sua mediocridade. Não há justificativas para sua paralisia. Não há álibis para seu fracasso. Você é o único responsável por cada escolha, por cada ação, por cada resultado. E essa responsabilidade é esmagadora. Imagine acordar amanhã sabendo que tudo na sua vida depende exclusivamente de você. Seu sucesso, seu fracasso, sua felicidade, sua miséria, seu crescimento.
sua estagnação. Não há ninguém para culpar. Não há nada para justificar. Não há destino para seguir. Apenas você, suas escolhas e as consequências dessas escolhas. Isso deveria ser libertador, mas primeiro é aterrorizante, porque significa que se você está infeliz, é porque escolheu ser infeliz. Se você está preso, é porque escolheu ficar preso. Se você está sozinho, é porque escolheu ficar sozinho. E aceitar isso dói mais do que qualquer rejeição externa. A angústia da liberdade é a vertigem de olhar para um abismo de possibilidades infinitas e perceber que você tem que escolher, sem garantias, sem certezas, sem promessas de que vai dar certo. E pior, sabendo que qualquer escolha que você fizer vai excluir todas as outras possibilidades para sempre. Mas essa angústia também é o início da verdadeira autonomia. Porque quando você para de esperar que alguém te diga o que fazer, quando você para de procurar fórmulas mágicas, quando você para de seguir roteiros prontos, você finalmente começa a viver sua própria vida. Não a vida que esperavam que você vivesse. Não a vida que seria mais fácil viver. Sua vida. Autêntica, original, completamente sua. Só quem foi destruído pela verdade pode ser reconstruído com autenticidade. Só quem teve coragem de olhar para suas mentiras e vê-las desmoronar pode construir algo real no lugar. A dor do confronto com a verdade sartreana se transforma em poder interno, em clareza mental, em direção existencial. Porque depois que você aceita que é completamente livre e completamente responsável, algo muda dentro de você. Você para de esperar que a vida seja justa. Você para de reclamar que as coisas são difíceis. Você para de se vitimizar quando as coisas não saem como planejado. Você simplesmente age. E essa ação é diferente. Não é reação emocional. Não é impulso descontrolado. Não é birra infantil. É ação consciente, deliberada, assumindo total responsabilidade pelas consequências. Você se torna o autor da sua história, em vez de ser apenas um personagem numa história que outros escrevem. Você desenvolve uma frieza estratégica que nada tem a ver com frieza emocional. É a frieza de quem sabe que não pode controlar o mundo, mas pode controlar suas respostas ao mundo. É a frieza de quem entendeu que a vida não tem obrigação de ser fácil, mas você tem obrigação de ser forte. Não há liberdade confortável. Sartre nunca prometeu que ser livre seria relaxante. Pelo contrário, ser livre é trabalho constante, é responsabilidade constante, é escolha constante, mas também é vida com presença real, com autoria genuína, com impacto verdadeiro. Você para de viver no piloto automático das desculpas e começa a viver na intensidade total das escolhas conscientes. Cada dia se torna uma oportunidade de reafirmar quem você escolhe ser. Cada desafio se torna uma chance de exercitar sua liberdade. Cada problema se torna um convite para criar soluções. Você quer liberdade? Prepare-se para morrer. Morrer para as mentiras que te consolavam. Morrer para os personagens que te protegiam. Morrer para as máscaras que te escondiam. Morrer para a versão confortável e falsa de você mesmo. Porque não há ressurreição sem morte. Não há renascimento sem fim. Sartre diria que a verdade que te liberta é a mesma que vai te obrigar a se reconstruir do zero. E isso é nascer de novo. Não no sentido religioso, romântico, esperançoso, mas no sentido cru, real, doloroso. É acordar nu num mundo frio e decidir que tipo de roupa você vai vestir. Que tipo de homem você vai ser? Que tipo de vida você vai viver? A verdade existencial não promete que você vai ser feliz, promete que você vai ser livre. E liberdade é mais importante que felicidade porque liberdade é o que torna a felicidade possível. Não a felicidade emprestada, dependente, condicionada, mas a felicidade criada, escolhida, assumida. Quando você aceita sua liberdade radical, você para de viver esperando que alguém te salve e começa a viver sabendo que você é o único que pode se salvar.
Você para de viver pedindo permissão e começa a viver assumindo autoridade sobre sua própria existência. E sim, isso vai destruir quem você pensava que era. Vai acabar com suas desculpas favoritas. Vai demolir suas justificativas mais elaboradas. Vai expor suas mentiras mais sofisticadas. Mas no final, no lugar de tudo isso, vai sobrar você. Verdadeiro, autêntico, livre e responsável por cada segundo da vida que escolher viver daqui para frente. Agora me diz, você ainda vai tentar ser compreendido ou já entendeu o jogo? Escreve isso. É o seu contrato de ruptura. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive.